Chico Xavier pelo Espírito Irmão X, Luz Acima, na interpretação rigorista. Juvenal Silva, após longa incursão nos domínios espiritualistas, concluiu que as aflições humanas representavam fatalidade, que a dor constituía inevitável espinho e que não seria razoável imiscuir-se nas questões de auxílio. Não afirmavam os filósofos e instrutores que o indivíduo recebe sempre de acordo com os próprios méritos? Se não era possível modificar a estrutura da semente, por que a audácia de transformar as situações? Examinando todas as teses doutrinárias, ao pé da letra, rematava convicto: para que ajudar? Se o aleijado respira sem movimento, e se o pobre sofre miséria e infortúnio, certo obedecem a desígnios que não nos compete perturbar. Às vezes, em companhia de amigos íntimos, pilheriava: se eu der 20 cruzeiros ao malfeitor fantasiado de mendigo, provavelmente comprará recursos com que possa atacar o primeiro viandante desprevenido que lhe apareça. Em algumas ocasiões, recorria ao caso da víbora enregelada, que, socorrida pelas mãos de caridoso caminheiro, readquirira o equilíbrio, inoculando-lhe veneno letal. Retraído nas interpretações que lhe agradavam, passou a vida paradoxalmente. Aceitava a revelação divina, mas negava o espírito de sacrifício. Se algum companheiro ponderava a inconveniência do rigorismo, à frente dos textos sagrados, valia-se das passagens que, de algum modo, lhe garantiam os pontos de vista e observava. O próprio Cristo não asseverou que nenhum fio de cabelo da cabeça cairá sem que o Pai o queira? Se nossas dificuldades estão dependendo da vontade de Deus, como entender as interferências da criatura? Cristalizando-se-lhe a estranha atitude mental, tratou de ensimesmar-se na terra. Depois de trancafiar-se na torre falsa do individualismo excessivo, cercou-se de cofres pesados e flores leves num palacete que resumia os mais avançados serviços de conforto moderno. Sentindo-se amplamente desobrigado de auxiliar a quem quer que fosse, amealhou facilmente o que pôde, preservando-se para o futuro. No campo teórico, era notável discursador, mas, no terreno da ação, Juvenal entregara-se inerme às sugestões que o egoísmo lhe oferecia. Se irmãos de luta lhe batiam às portas, implorando socorro para desamparados, informava semicolérico: não dou, cada qual recebe o que merece. Onde guardarão vocês a cabeça? Isto é invasão de seara alheia. A beneficência é dever do Estado. Não posso interferir com autoridades. Quando alguém lhe dizia que a dor
não esperava por decretos e que a morte não costumava ler portarias governamentais, explodia furioso. Cada espírito se cerca daquilo que merece ou que pede. E lá vinha Juvenal, com vastíssima série de referências às leis regenerativas. Para afirmar-se, estribava em estudos de toda sorte. Recorria a doutrinas orientais e ocidentais. Citava inumeráveis exemplos da própria vida, e ninguém lhe deslocava o parecer. De tempos a tempos, surgiam senhoras caritativas, reclamando contribuição para a benemerência social. Ele, contudo, reagia forte. Perdoem-me, exclamava irritadiço, mas creio guardarem escassos deveres em casa. De outro modo, não perturbariam o serviço divino, porquanto esta caridade pedinchona não se harmoniza com a justiça. Se vocês soltarem todos os malfeitores presos à grade do sofrimento adequado, que seria do mundo em que vivemos? Saibam que não as acompanho. Sou adversário da desordem. Invariavelmente retiravam-se as protetoras dos necessitados em meio à tristeza e ao desapontamento. Em semelhante rumo, prosseguiu Juvenal até a desencarnação, finda a qual entrou em aflitivo isolamento. Vivia a esmo, como que envolvido numa coluna de neblina espessa. Lamentava-se, chorava, pedia auxílio, mas em vão. Pressentia a passagem de muita gente em torno dele, mas ninguém lhe prestava atenção. Apareceu, todavia, um momento em que o desventurado foi atendido por um mensageiro da assistência divina. Valendo-se do ensejo, lastimou-se, suplicou, exigiu. Afinal, declarava em desespero, não fora um criminoso, um perverso. O enviado, de olhar translúcido e coruscante, informou calmo: Filho, cada qual recolhe o que planta. A árvore do egoísmo não produz flores de cordialidade. Juvenal desfez-se em explicações. Acusado pela consciência, pretendia argumentar contra si próprio. Se não praticar a maior soma de bens, é que supunha conveniente não dever contrariar os dispositivos das provações remissoras. Sim, acrescentou o emissário sereno, de acordo com os mesmos princípios, compreende-se-lhe agora a solidão. Quer dizer, exclamou Silva, desalentado, que deveremos invadir os celestes desígnios? O mensageiro, porém, esclareceu sem perturbar-se. Se a dor humana é lavoura de renovação para quem sofre e resgata, é também sementeira sublime para todos aqueles que desejam plantar o bem imperecível. De outra forma, Jesus não precisaria imolar-se na cruz por nós todos. O interlocutor escutava, admirado. Antes, contudo, de sua argumentação, o venerável socorrista indagou direto:
Juvenal, se você, quando via alguém aproximar-se de sua porta ou de sua personalidade, conhecia de tão perto a questão do merecimento, nunca pensou que a sabedoria e o programa de Deus atuavam em cada acontecimento, através de ligações invisíveis, porque o sofredor ou o necessitado já se faziam dignos de seu amparo e de sua proteção? Silva, que, não obstante egoísta, recorria ao raciocínio e à lógica, perdeu o gosto de responder. Mergulhou a cabeça entre as mãos e começou a meditar. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Até Moisés. Quando Euclides Brandão desencarnou, aguardava imediato ingresso ao paraíso. Vivera de Bíblia na mão, consultando textos diversos. Declarava sempre que os 10 mandamentos lhe controlavam a vida. Em pensamento, embora quisesse o mundo inteiro para si, reverenciava a Deus. Não lhe pronunciava debalde o santo nome, observava o descanso dominical, honrava os pais, não matava, não adulterava, não furtava, não cobiçava, de público os bens do próximo, não obstante enredar as circunstâncias em seu favor, quanto lhe era possível, e não se entregava aos falsos testemunhos. Por tudo isso, sentia-se Brandão com direitos líquidos no país da morte. Atingindo, porém, o limite entre este mundo e o outro, em plena alfândega da espiritualidade, o nosso companheiro surpreendeu-se. Era atendido sem considerações especiais. Naquele vasto recinto de trabalho seletivo, via-se tratado como consulente vulgar numa agência de informações. Chamado a esclarecimentos, travou-se entre ele e o funcionário da Justiça Divina interessante diálogo, depois das saudações espontâneas. Não há ordem determinando minha transferência definitiva para o céu? Perguntou confiadamente. O interpelado, com jovial expressão, observou após inteirar-se, com pormenores, quanto à sua procedência. Não foi expedida qualquer resolução superior nesse sentido. O amigo era cristão? Sem dúvida, replicou Euclides, mordido no amor próprio. Aceitei Jesus integralmente. Aceitou-o e seguiu-o? Perfeitamente. Lia-lhe o testamento dia e noite. Lia-o e praticava-o com a máxima exatidão. Retirando, porém, os benefícios do Evangelho, aproveitava-se dele para renovar-se em Cristo, revelando-se melhor no aprendizado da sabedoria e da virtude? Euclides respondeu afirmativamente, e porque se mostrasse um tanto melindrado com as interrogações, o fiscal da esfera superior recomendou-lhe enfileirar alguns dados autobiográficos, o mais sucintamente possível. Pretendia decifrar o enigma.
encorajado. Brandão foi claro e breve. Eu, disse ele, demonstrando o gosto de exprimir-se invariavelmente na primeira pessoa, fui um homem justo na terra. Sempre guardei cuidado em preservar esta característica de minha personalidade. Se recebia dos outros bondade e respeito, pagava com moedas iguais aos que me agradavam, aquinhoei com as vantagens suscetíveis de serem articuladas com a minha influência, tanto assim que deixei meus haveres a quantos me souberam conquistar simpatia. A todos, porém, que me fizeram mal, retribuí conforme propunham. Nunca tive inclinação para ajudar malfeitores, porque para eles não há suficientes grades no mundo. Quando molestado pelos maus, sabia conjugar o verbo corrigir e, se me incomodavam duramente, punia-os com aspereza. Corda e ferro não podem ser esquecidos na melhoria dos homens. Em sendo perseguido, jamais permiti que os amigos me tomassem dianteira na desforra. Não me calava ante qualquer desafio. Por isso, se era convidado a contender, competia-me ganhar as demandas. Pisado pelos outros, dava o troco de conformidade com as circunstâncias em que recebia as ofensas. Nunca perdi tempo ensinando a delinquentes e vagabundos o que não desejavam aprender e, se as pessoas nobres tratei com generosidade, ofereci aos desonrados a repulsa que mereciam. Quando recebido a flores, improvisava um jardim aos que me favorecessem, mas se era surpreendido com as pedradas, respondia com uma chuva de pedras. Fez longa pausa e acentuou. Não supunha que exercia justiça com facilidade. Ao homem de minha estirpe, que procura ser equilibrado e cristão, muito ingrata é a experiência terrestre. Estampou engraçada expressão fisionômica e ajuntou. Segundo vê, minhas reclamações são oportunas. Se o paraíso não estiver aberto para mim, que andei de Bíblia nas mãos. O funcionário celeste, bem-humorado, interveio para esclarecer. O plano superior não lhe cerrará a passagem, conquanto, Brandão, a sua justiça não haja conhecido a misericórdia. Mas nunca assumi compromissos sem consultar os sagrados textos. Sim, disse o sábio interlocutor, você chegou até Moisés, voltará naturalmente ao corpo de carne, a fim de prosseguir o aprendizado com Jesus Cristo. E, sorridente, acrescentou, seu curso está com um atraso de 1900 anos. Foi ao ouvir este esclarecimento que Euclides baixou a cabeça e calou-se, como quem se dispunha a refletir.